Hoje é dia de tomar um cafezinho antes de começar essa chuva louca que tá prometendo cair. E realmente tô bem pensativo esses dias. Fazendo assim um balanço mesmo. Acho que o último vídeo que eu parei pra falar sobre 6 meses do canal, falei pro povo, beleza? Sobre os últimos 6 meses do canal, que eu aprendi esse tempo. Me gerou uma espiralzinha. Ó, entrosado. Não, botar o furico na minha cara não, né? Gato tem essa mania, né? Gato tem essa mania de pegar do nada, com licença, por favor, obrigado. Vire o canhãozinho pra lá. Mas, realmente fazer uma reflexão desses últimos 6 meses. De pontos onde eu esperava ter atingido ainda dentro mesmo do que eu esperava em 2025, né? O fim abrupto de algumas coisas, né? E que isso tá muito relacionado com várias tramas, né, da minha vida, esses fins abruptos e que vem mesmo de ser adulto, mas que a gente nunca tá acostumado com isso de fato, sabe? Eu admiro muitas pessoas que conseguem racionalizar num ponto que falam, é isso e pronto, racionalize, não sofra com essas coisas, mas a gente não se prepara para algumas coisas, né? A gente não nasce 100% preparado. É só lembrar que quanto tempo a gente passa, depois que a gente nasce, quanto tempo a gente passa para aprender a andar, aprender a comer, diferente de alguns animais que já nascem basicamente correndo para não virar presa, né? Mas enfim, eu caí nesse... O cafezinho tá ótimo. Eu já acertei. O primeiro vídeo do canal foi sobre eu fiz um café, ficou horrível. Mas principalmente pensando nesses 6 meses, tudo que aconteceu, muita coisa aconteceu. E como eu aprendi muito. Eu voltei a usar o lado criativo para as coisas e percebi realmente que, gente, eu não vou parar, o Apollo vai latir absurdo lá, tá? Hoje vai ser assim. Mas, Paulo! Ei, Paulo! Gente passando por uma hora dessa. Mas é basicamente pensando em 2025 como eu pensava em questão de carreira, e hoje eu olho e falo assim, cara, aquilo que eu desejei, quem sabe não era aquilo que era realmente o bom pra mim. A carreira que eu levava dentro do cargo de gestão, ele acaba te dando certas oportunidades de poder, por exemplo, mas ele te cepa muitas outras, como a questão da criatividade, a, a capacidade, você acha que vai ter capacidade de desempenhar e chegar a soluções, quando na verdade você já entrou na discussão de martelo batido. Na verdade você só vai executar algo. Eu não vou nem entrar na questão de que pode não compactar com seus valores, mas só vai fazer algo que tem que ser feito, sabe? As soluções que você pode apresentar, esqueça, forget about it. Isso me pega muito, principalmente, novamente o TDAH na minha vida, né? Mas a questão da criatividade, quando alguma coisa não faz sentido, é colocada como uma coisa que tem que ser feita, e você para e pergunta, tá, mas pra quê? Tá, mas pra quê? Onde numa mente neurotípica, por exemplo, a pessoa nem se questiona muito, sabe? A pessoa só, ok, pra executar isso, eu vou executar isso. Mas na minha cabeça sempre fica, tá, se não fizer sentido, se aquilo não fizer sentido, é difícil eu crer cegamente nisso. E dentro de várias reflexões dentro do TDAH na minha vida, né? Por não conseguir acreditar cegamente numa coisa, eu não consigo fazer aquilo ali, eu vou me questionar, as coisas vão acontecer, vão sair, mas às vezes com muito atrito, né? E eu vi isso acontecendo muito dentro do mestrado, por exemplo, quando eu tinha uma ideia do que eu queria fazer e acaba que a gente tem que adaptar e readaptar por questão de orientação, ok, foi feito, saiu muito bem, eu acho que o meu mestrado foi muito bom, meu trabalho foi muito legal, gostei do meu trabalho, mas uma série de resistência da academia, principalmente pessoas mais antigas que não aceitavam muito bem o que estava sendo proposto, o trabalho, a mesma coisa. Até, enfim, ter toda aquela implosão que foi 2025, de setembro pra frente, né? Eu entrei em negação mesmo com muita coisa, até chegar nesse momento. Eu não vou parar, o vídeo vai ficar.
Mas até chegar nesse momento que eu realmente cheguei ali e falei assim, cara, eu tô com muita coisa na cabeça, preciso botar isso pra fora, e o canal ajudou pra caramba. Ajudou pra caramba porque me permitiu exercer o lado criativo novamente, né? E isso, caraca, ajuda muito em buscar tendência, buscar ideias, ler e às vezes fazer um vídeo sobre ler, sobre uma coisa que eu li, uma compreensão com isso que eu tive, por exemplo, ajuda a fixar muito na cabeça também. Lembra aquela questão de escrever, né? Então, como eu escrevo... Ixi, tá tudo tremendo aqui. Como eu escrevo, aquilo acaba fixando na cabeça também, né? E poder levar isso aí para outras pessoas que às vezes não tem tempo de ler aquele material e ver o vídeo e falar assim, pô, bacana, entendi. Responder os comentários que aparecem também, acho muito bacana. Eu tive chance de poder fazer cobertura de evento. A COP30 aconteceu em Belém, aqui perto, no passado. Eu tive chance de ir lá na COP30 e fazer cobertura, ir lá, ver materiais, conversar com pessoas, entrar em exposições, entrar em eventos paralelos à COP30. Coisa que eu não conseguiria fazer no ambiente de 8 a 18 trabalhando. De forma alguma. Não conseguiria. Ou mesmo agora, desse ano, que foi, pra mim, foi um feito já fazendo um merchan, mas eu fiz um curso com Paola sobre gestão ambiental, que é uma coisa que a gente tem uma experiência, conversa há muito tempo com isso. Nós já somos profissionais, cada um com seus 14, 15 anos de trabalho já no meio ambiente. E a gente pode finalmente pegar vários conceitos daquilo ali e colocar em curso. E eu achava que ia ser o quê? Ligar a câmera e começa a falar e dar uma aula, mas não funciona assim, porque a dinâmica é diferente, né? A dinâmica para um curso é muito diferente. É diferente de fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo. O roteiro é diferente, a forma de fixar a informação é diferente. Então, eu tive que aprender a usar o OBS Studio para poder fazer o dupla câmera, né? Troca de telas, transições suaves para aquilo ali. Foi um aprendizado muito louco. O curso vai ser agora dia 7 de abril. Vai fazer umas publicidades ainda das lives. Pausa aqui rapidinho. Chegou a patroa e volta. Mas fazer o curso foi muito bacana. Aprender ferramenta de edição para colocar esse curso em prática, gravar, editar ele, legendar ele. Acabei de ganhar um pirulito. Muito obrigado. Nossa, conseguir terminar isso aí foi uma coisa que eu falei assim, nunca pensei. E na verdade me fez perceber que dá pra gravar mais materiais, o roteiro do curso conseguimos fazer ele todo, melhorar a qualidade dele, colocar mais informação e fazer um e-book. E detalhe, isso tudo veio com muita pesquisa dentro dessa área já de criação de conteúdo, né? Então, poder ir atrás de um material daqueles vídeos, como transformar um material seu em e-book, foi fundamental. Bem diferente, né, do que eu estava habituado, onde era mais maçante executar, né? Você acha que você tem muita liberdade, mas você não tem tanta liberdade. E agora, conseguindo fazer as coisas com um pouco mais de liberdade, se antes eu tinha um incômodo por não fazer o que eu queria, agora eu tenho um medo sobre, cara, e será que isso tá bom? Será que isso tá legal? Será que isso tá certo? Mas a cabeça nunca para, né? Acho que o problema acaba sendo esse, a cabeça nunca para. É demais. Continua o aprendizado. 2025 foi aquele ano que eu não consegui chegar onde eu almejava dentro do cargo de gestão. Mas com certeza eu consegui chegar num lugar melhor ainda. Onde eu consigo ter mais liberdade hoje, trabalhando, conseguindo prestar serviço, trabalhando de casa, editando vídeo, fazendo material, conseguindo ler, conseguindo ter tempo para fazer exercício, levar filho na escola, tudo, que é a coisa que eu tinha antes. Não tenho do que reclamar. Eu não tenho mesmo do que reclamar sobre isso. Mas é isso. Eu tô satisfeito. E eu queria saber, e aí, o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando até agora de vídeo? Hoje é assim, raw, hoje não vai ter edição, eu acho que até a thumbnail, eu vou riscar aqui um título e vou colocar aqui uma thumbnail aqui com vocês. Mas é isso, eu realmente estou satisfeito com
a forma que as coisas estão acontecendo, o canal chegando a quase 5 mil pessoas, quem diria? Eu não imaginava. Eu achava que ia ser um projeto que ia ficar estancado nos 1.000 e agora a gente chegou a 5 mil, com visualizações não só Brasil, mas Brasil, Portugal, México, Argentina, Índia. Tanto é que eu comecei a fazer algumas transcrições aí pra Indie, né? Então, tomara que eu não tenha virado um meme de alguma coisa politicamente incorreta em algum lugar da Ásia, mas ver as coisas acontecendo também, rodando material na Ásia é incrível. E é isso, eu acho que eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito com como as coisas estão acontecendo. E é isso, pessoal. Não vou enrolar vocês aqui, não. Eu só queria deixar esse registro aqui dessas coisas, esses pensamentos aqui. Essa semana eu tô trabalhando pesado num sprint aqui com os dashboards, então possivelmente eu vou fazer uma live, tá? Ainda para mostrar como é que tá lá a sequência lá do Corinthians lá no Football Manager. E eu acho que vou fazer uns shorts também, mas o vídeo vai ser esse essa semana. E eu realmente agradeço mais uma vez de coração a todos que acompanham o canal, a todos que, poxa, deixam mensagem aqui. Eu convido vocês, na verdade, cara, deixa mensagem aqui, qualquer dúvida que tiver aí também. Vai ser bem-vindo. É legal poder conversar com vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E nem choveu ainda, né? E o café tá acabando.